Pouquíssimos criadores conseguem redefinir personagens já conhecidos. Enquanto muitos seguiam caminhos mais seguros, Frank Miller escolheu um diferente. Quebrando convenções e desafiando expectativas, ele vê a cidade à sua volta como um caos de corrupção e violência. Então decide que seus heróis não serão perfeitos. Eles serão atormentados e tão falhos quanto os humanos que tentam salvar. Sua marca registrada é trazer personagens com camadas profundas de tragédia, onde a cidade também é um personagem. E isso mudaria para sempre o jeito como enxergamos a justiça. Através de obras como O Cavaleiro das Trevas, A Queda de Murdoch e Sin City, Frank Miller traz de volta o gênero noir, desafiando o conceito de heroísmo e fez o mundo ver que até o mais nobre dos heróis poderia sucumbir à escuridão. E se acha que já viu de tudo, vem comigo que eu te mostro até onde vai a toca do coelho. Eu sou o Fer Cremonês e seja bem-vindo ao Nexon Works. Noir é o gênero que se originou em filmes de mistério dos anos 40, que explora o lado podre da sociedade, onde não dá para confiar nas autoridades, a polícia é vendida e os poucos honestos precisam andar à margem da lei para ter algum resultado. A experiência traumática da crise de 29, a ascensão do crime organizado com a lei seca e a Segunda Guerra certamente causaram pessimismo no imaginário coletivo, e o sonho americano se tornava cada vez mais questionável. Mas Fer, como Frank Miller e suas obras dos anos 80 se encaixam nisso? Relaxa que eu te explico. Sabe quando você assiste Todo Mundo Odeia o Chris e é mostrado um subúrbio violento, decadente e perigoso? Acontece que grandes centros como Nova York, Detroit e Chicago enfrentavam mesmo esses problemas naquela época. Miller pegou essa estética e levou a outro nível, revivendo o gênero noir nos quadrinhos. Trouxe essas questões à tona novamente, utilizando o contexto urbano à sua volta como um microcosmo da sociedade. Isso ressoou com muitos leitores, conectando com suas próprias visões de mundo. Ele nasceu em 57 e cresceu em Vermont. Sua infância foi influenciada por filmes e programas de TV com o tom sombrio que falamos. O fascínio por esses cenários seria um prenúncio de seus futuros trabalhos. Aos 20 anos, ele se mudou para Nova York, começou sua carreira numa época em que os quadrinhos eram vistos como simples entretenimento juvenil. Super-heróis coloridos e vilões caricatos preenchiam as páginas, mas Miller via algo a mais. Ele acreditava que os quadrinhos tinham potencial de ser complexos e refletir os problemas do mundo real. Mesmo depois de várias rejeições, havia uma pessoa que enxergou algo diferente nele: Neal Adams. Esse que tinha um olhar aguçado para identificar talento e mais tarde viria a ajudar outros artistas como Mike Deodato. Quando se conheceram, Adams não o ignorou. Ao invés disso, ele viu o potencial do jovem Miller. Também acreditava que, apesar de suas falhas técnicas, Miller tinha uma visão única e uma abordagem narrativa que o diferenciava dos outros. Com o tempo, Adams passou a orientá-lo, se tornando um mentor. Mais importante ainda, ele abriu portas para Miller. Foi graças à sua influência que conseguiu suas primeiras oportunidades na editora Gold Key, e mais tarde na Marvel também, onde começou a trabalhar em títulos menores. Sem Neal Adams, talvez o mundo não conheceria Frank Miller como hoje. Seu primeiro trabalho profissional foi pela Gold Key nas páginas da revista de terror The Twilight Zone. Mas ainda não era o que ele queria. Miller tinha a ambição de trabalhar com histórias maiores, heróis mais relevantes e, mais importante, tinha uma visão narrativa que ainda não havia sido explorada. Esse algo a mais veio na forma do Demolidor. Quando assumiu a série, o Demolidor não era um grande nome da Marvel. O personagem estava quase esquecido, com publicações bimestrais ao invés de mensais. No entanto, foi aí que Miller enxergou sua chance. Ele não queria apenas desenhar, ele queria contar histórias. E a oportunidade apareceu quando a Marvel permitiu que ele assumisse tanto os roteiros quanto a arte do título. Foi nesse momento que ele começou a mostrar quem realmente era. Se a intenção era criar uma atmosfera degradante, o bairro de Hell's Kitchen era perfeito para isso. Mergulhando na psique de Matt Murdock, o personagem é marcado pela vida dupla que se complementa. Um advogado cego, assim como a justiça. Seu lado religioso acredita em perdão,
redenção e na importância de seguir um caminho de virtude. No entanto, como vigilante, ele quebra as leis de Deus ao usar a violência para lidar com criminosos. As igrejas simbolizam refúgio, onde ele tenta encontrar paz e reconciliação com seus atos. No entanto, esse espaço sagrado também funciona como um lugar onde a culpa de Matt se manifesta de maneira mais intensa. Uma das contribuições ao universo do Demolidor foi a criação de Elektra Natchios, uma assassina mortal e, ao mesmo tempo, o grande amor da vida de Murdock. Os dois se conheceram na faculdade e ela era uma estudante brilhante de origem grega, mas a morte de seu pai a levaria a uma espiral de violência que a transformou em uma das assassinas mais perigosas do mundo. É como se ela fosse a contraparte de Matt. O que aconteceria com ele se ficasse obcecado por vingança? Miller também retratou Wilson Fisk como um criminoso inteligente e calculista, que controlava o submundo com mão de ferro. Ao contrário de vilões mais coloridos como o Duende Verde, Fisk era um homem de negócios, frio e pragmático, o que utilizava da corrupção e do poder para controlar a cidade. O Rei do Crime se torna uma ameaça capaz de destruir a vida de Matt Murdock de maneiras muito mais sutis e profundas do que a violência direta. Mas não foi só na Marvel onde ele brilhou. Ronin é a primeira grande investida de Miller após o sucesso de Demolidor, e essa obra é um marco na carreira dele, por explorar novos horizontes criativos. A série limitada publicada pela DC é um verdadeiro experimento narrativo, misturando elementos de ficção científica e cultura samurai, numa trama distópica. A história se passa em um futuro caótico, onde um samurai sem mestre ressuscita para buscar vingança contra um demônio, enquanto interage com uma sociedade em colapso, o que faz muito sentido, já que os anos 80 para o Japão foram marcados pela bolha econômica e o mundo via o país como a próxima potência mundial. A estética de Ronin é altamente influenciada pelos mangás e pela cinematografia de diretores como Akira Kurosawa. É uma obra que reflete a fusão de duas culturas. O samurai sem mestre, fora de seu tempo e lugar, é uma metáfora poderosa para o deslocamento e busca de identidade. Essa graphic novel também apresentou um estilo de arte diferente. Miller experimenta com layouts de página não convencionais, utilizando uma narrativa mais livre. Mas chegou a hora de falar sobre o seu trabalho mais querido, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Antes de Miller assumir o personagem, o morcego havia se tornado para muitos uma figura caricata e campestre, herdada da série de TV dos anos 60. Frank reimaginou o personagem como um herói envelhecido, amargurado e brutal, que retorna à ação depois de uma década de aposentadoria para enfrentar uma Gotham City caótica outra vez. A história se passa num futuro distópico onde Bruce Wayne, já com 55 anos, se vê forçado a vestir o manto de Batman novamente. É uma reflexão sobre o envelhecimento, sobre a forma como o tempo transforma tanto os heróis quanto as cidades que eles protegem. Aqui, Batman não é apenas um vigilante, ele é um símbolo de resistência, um eco de uma era que parecia perdida. O roteiro explora o medo da guerra nuclear, o autoritarismo velado dos governos e a crescente sensação de paranoia da época da Guerra Fria. E em meio a tudo isso, o embate com Superman, que serve como ferramenta do governo, torna-se uma das maiores alegorias da obra, representando o conflito entre ideias de liberdade e controle. E essa é considerada a história que trouxe os quadrinhos para um público mais adulto. A partir de então, se tornariam um meio onde temas mais complexos poderiam ser abordados com maturidade. O que se repete em Batman Ano 1. Miller reconta a origem do vigilante de maneira crua e realista, mantendo o foco tanto em Bruce Wayne quanto no jovem policial Jim Gordon que chega a Gotham. A história não é apenas sobre o nascimento do Batman, mas também sobre a transformação de Gordon em um dos poucos policiais honestos em uma cidade apodrecida pelo crime. O que distingue Ano 1 é o tom da narrativa. A Gotham de Miller é desesperada por justiça, mas sem esperança. Bruce Wayne não é o herói infalível aqui. Ele comete erros, é ferido e muitas vezes falha. O arco de crescimento do personagem é construído a partir de seus erros, o que torna sua eventual ascensão como Batman ainda mais importante. Assim como é a queda de Murdock, a arte de Mazzucchelli Ano 1 é perfeita para a história.
usando sombras e contrastes fortes para destacar a escuridão. É engraçado ver como tanto Bruce como Gordon no começo apresentam certa inocência e otimismo, que a cidade arranca logo em seguida. A relação entre eles se desenvolve ambos como homens que tentam limpar a cidade sem perder suas almas no processo, e faz desse um dos arcos mais impactantes do Batman. A essa altura, Frank Miller já havia provado seu valor, porém ele queria ter mais controle criativo, então decidiu criar um projeto completamente original, Sin City. Lançada pela Dark Horse, Sin City foi a primeira vez que pôde explorar totalmente sua visão artística sem restrições editoriais. Suas histórias são desenhadas no estilo preto e branco com uso mínimo de cores, para gerar mais impacto. Aqui, Miller estava no controle total. A cidade em si é um personagem vivo, e os protagonistas de cada arco estão presos a ela, como se fossem parte de sua podridão. Consigo até traçar um paralelo com a proposta do game Cyberpunk nesse sentido. Um lugar onde ninguém quer estar, mas também ninguém vai embora. A narrativa é fragmentada em diferentes histórias, que acabam se cruzando de maneira sutil. Claro que Sin City foi um sucesso imediato, e se tornou um dos trabalhos mais emblemáticos de sua carreira. Tanto que, anos depois, Miller co-dirigiu a adaptação cinematográfica ao lado de Robert Rodrigues, para garantir que a visão estilizada do material original fosse mantido, provando que adaptações de quadrinhos podem ser ótimas. Ótimas assim como a seleção de quadrinhos que fizemos para você. Então você vai lá na descrição e é só usar o nosso link, combinado? Frank Miller redefiniu a maneira como quadrinhos são vistos. Ele mostrou que essas histórias podem ser complexas ao mesmo tempo que permanecem humanas. Suas obras questionam a sociedade, desafiam o status quo e nos forçam a confrontar as partes mais sombrias de nós mesmos. O que o torna tão fascinante é a habilidade de pegar heróis que conhecemos e expor suas fraquezas. Ele nos lembra que o heroísmo não é sobre perfeição, mas sobre perseverança diante de um mundo quebrado. Seus heróis não são os mais fortes ou os mais nobres, mas são aqueles que continuam lutando, mesmo quando sabem que a vitória pode não estar garantida. Esse tipo de conteúdo dá trabalho e agora a gente tá com um clube de membros. Então, para você apoiar o projeto da Nexon, escolhe um plano ali. Você vai ter acesso a conteúdo com antecedência e a lives exclusivas pra gente trocar aquela ideia. Agora, se você quer saber como um brasileiro se tornou um dos maiores e colocou nosso país no mapa, é só clicar no vídeo que tá aparecendo na sua tela. Isso é tudo por hoje, nos vemos em breve. Tchau, tchau.